O Instituto Nacional de Meteorologia confirmou nessa tarde a formação de um ciclone extratropical que deve provocar chuvas volumosas e ventos intensos, principalmente no sul do Brasil. Vamos entender então o que está por vir com Marco Antônio Mendes. A gente vem falando desse ciclone desde o começo da semana. Quando que ele realmente vai começar a influenciar e até trazer certas preocupações para a gente? Marco, boa noite. Boa noite, Márcio. Para você que acompanha a gente também, já a partir dessa noite, no sul do Rio Grande do Sul, esse ciclone já está atuando sobre a Argentina, Uruguai e agora vai começar a avançar pelo país também nessas próximas horas. Só para a gente lembrar, né? Ciclones extratropicais acontecem com uma certa regularidade no Brasil, principalmente nessa época do ano. Esses ciclones geralmente nascem mais no sul do continente e é justamente onde ele está passando nesse momento. Vamos ver nessas imagens de satélite de um pouquinho mais cedo, então, para a gente poder entender toda essa área branca que a gente vê aqui mais no sul do continente, entre a Argentina, entre o Uruguai também, é onde o ciclone está se formando. O que vai acontecer então? Ele vai começar a se deslocar para o Brasil, mas à medida que ele se desloca também, ele vai avançando pelo oceano. Por isso, vão ser os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina que vão sentir mais. O ciclone extratropical é um sistema que se forma do encontro da massa de ar quente com a fria. O ar quente puxa a umidade da atmosfera e sobe até formar, então, nuvens bem carregadas. E aí, por causa da circulação do ciclone, os ventos, então, ficam muito intensos. Mas, como eu falei, né? Esse ciclone deve seguir em direção ao oceano. Por isso, algumas áreas é que devem sentir mais. Esse aqui é o alerta para amanhã, o mapa de alerta para amanhã. Veja que praticamente todo o centro-sul do país amanhã vai sentir de uma forma ou de outra esses efeitos. Mas o perigo maior está nessa área que a gente vê aqui em vermelho no mapa. Veja, praticamente todo o Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e o sudoeste também do Paraná. Estão sendo esperados temporais com chuvas mais volumosas, mas principalmente com ventos bem intensos, rajadas podendo passar dos 100 km por hora. Em Porto Alegre, essa virada no tempo deve acontecer no começo da tarde, depois de atingir a temperatura máxima, que amanhã deve chegar aos 31 graus. A chuva deve ser forte. Veja, cerca de 25 milímetros estão sendo previstos. Florianópolis, Curitiba e São Paulo não devem ter temporais. Estão sendo esperadas algumas chuvas mais isoladas, mas os ventos já vão soprar com um pouco mais de intensidade no decorrer do dia. Ventos, Márcio, que podem ficar mais intensos na sexta-feira. E até quando dura a influência desse ciclone? Pois é, a influência dele deve permanecer pelo menos até o fim de semana ainda em todo o sul e também o sudeste do país. O que vai acontecer, gente? Como eu falei antes, né? Esse ciclone extratropical vai se deslocando também em alto mar e vai ficando cada vez mais distante da costa. O que vai acontecer é que, mesmo longe, ele vai jogando também muita umidade para o continente e pode então provocar até ressaca no litoral entre o sul e o sudeste também. Vamos ver os próximos dias em Porto Alegre. Amanhã, então, esquenta bastante. Essa chuva vai vir depois dos 31 graus aqui e a previsão é de 25 milímetros de chuva para o todo dia de amanhã. Então, depois as temperaturas elas vão diminuindo. Quando chega aqui no sábado e no domingo, a temperatura máxima fica nos 23 graus e quase já nem chove mais. Vamos ver agora os efeitos em São Paulo. Amanhã, um dia bem quente, bem abafado, termômetros podendo atingir amanhã os 30 graus de máxima e as temperaturas também vão caindo para o fim de semana. Domingo, veja, apenas 19 graus de temperatura máxima e chove pouco também nesses próximos dias, só que o tempo ele fica bem estável. Não deve se firmar justamente por causa dos efeitos do ciclone no oceano. A gente falou muito de sul, sudeste e para o restante do país. Para o restante do país, muito calor. Aqui vai ser sentido amanhã. Essas chuvas diminuem um pouquinho no centro-oeste, mas a umidade bastante alta ainda pode provocar alguns temporais na região. No norte do país, a chuva ela também diminui. Ela fica um pouco mais concentrada aqui no oeste do Amazonas, no Acre e também em Rondônia. Já do Pará até todo o Nordeste também, o tempo fica firme e muito ensolarado. As capitais mais quentes são essas aqui, ó. Manaus, amanhã com tempo totalmente firme, podendo chegar aos 35 graus de máxima. Porto Velho,
também com 35 graus e chance de pancadas de chuva um pouco mais isoladas. Em Cuiabá, a máxima vai aos 38 graus e pode chover mais no fim do dia. E Teresina, com quase 40 graus e não deve chover, mas o céu deve ter muitas nuvens. Márcio Gomes, essa aqui é a previsão do tempo. Toda a atenção para o sul a partir de amanhã, então, com esses ventos, esses temporais chegando, a gente vai monitorando e trazendo as informações aqui. Muito bom, obrigado, Marco Antônio Mendes. Boa noite. Boa noite.